Abra sua apostila comigo na página 19. Amém? Nós terminamos, Nós finalizamos a aula passada falando desse verso aí, o primeiro verso da página, que diz: Vós examinais as Escrituras, pois julgais nela ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Essas são palavras do Senhor Jesus para pessoas que não tinham um entendimento de que Jesus era Filho de Deus. Então, eles acreditavam que a palavra de Deus continha a vida eterna. A palavra de Deus falava sobre a pessoa de Jesus, falava sobre o Messias, só que quando eles estavam diante do Messias, eles não conseguiam perceber que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o Rei, que eles tanto liam sobre e que eles esperavam sobre. Então, assim, esse texto, quando você lê o contexto desse texto, ensina muito ao nosso coração. Por quê? Porque da mesma forma como os judeus esperavam o Messias, nós estamos esperando a volta, sim, do nosso Senhor Jesus, quando ele vai vir restaurar todas as coisas. E nós não podemos cair no mesmo erro, que é o quê? Que é de ler as Escrituras Sagradas e não conseguir ver nela o futuro, não conseguir ver nela aquilo que Deus está fazendo. Quando acontece alguma coisa, algum cenário, seja em qualquer área, político, econômico, questões recentemente, pandemia, nós temos que tentar olhar para essas coisas que estão acontecendo a partir da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Aquilo que foi, há de tornar a ser. Então, a Bíblia, como eu falei, acho que em um dos devocionais que eu mandei, eu falei o quê? Que a Bíblia, ela é a notícia de hoje para o amanhã. O jornal é a notícia do ontem, hoje. A Bíblia não, a Bíblia é a notícia de hoje para o amanhã. Então, quando você tem contato com as Escrituras, você vai encontrar nelas a vida eterna e elas vão dar testemunho, ou seja, vão falar de uma única pessoa. Elas vão falar de Jesus. Então, nós não podemos, obrigado, filha, ser pegos como os judeus foram pegos. Eles liam a Bíblia, eles tinham contato com a Bíblia, mas quando eles estavam de frente com Jesus, eles não conseguiram enxergar que ele era o Messias. E aí, isso pode acontecer com a gente nesses dias? Pode sim. Muitas coisas podem sinalizar que as coisas estão acontecendo de forma bíblica e a gente não enxergar que é um cenário bíblico. Contra cenários bíblicos, nós não devemos orar contra. Por exemplo, quando o anticristo aparecer, você não tem que orar para ele não aparecer. Você tem que saber discernir que ele apareceu. Entendeu? Porque isso vai acontecer. Então, existem algumas coisas que estão na Bíblia que a gente não precisa orar para não acontecer, porque vão acontecer. Lembra que a gente ensinou que o conselho de Deus é firme e ele vai cumprir toda a vontade dele? Então, tudo que está escrito que vai acontecer, vai acontecer. O que você tem que orar é para o seu amor não esfriar, para a sua fé se fortalecer e para você ter discernimento quando as coisas acontecerem. Porque quando o anticristo vier, a Bíblia fala que, se fosse possível, os escolhidos seriam enganados. Então, não vai ser possível. Mas, se fosse, até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque vai ser alguém que vai aparecer com a imagem de pessoa ruim? Não. Vai ser um cara atraente, toda a economia vai se curvar a ele, vai conseguir unir países que nunca foram unidos antes. Então, a gente vai olhar e vai perceber, opa, esse cara pode ser. Esse cara é o anticristo. Agora, muitas pessoas aí fora vão amar esse cara e vai odiar a igreja quando esse cara se rebelar. Por quê? Porque não tem conhecimento das Escrituras. E nesse texto, Jesus está dizendo que vocês examinam. Ele não está só falando que a pessoa lê. Há uma diferença entre ler e examinar. Ele está dizendo assim, vai comigo para você ver. Vós examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Então imagina a gente ser pego no mesmo erro. Nós estamos aqui para examinar as Escrituras, para estudar as Escrituras, e de repente a gente pode ser pego não percebendo o que Cristo está fazendo, não percebendo os cenários que o Senhor está permitindo acontecer. Porque haverá peste sobre a terra, biblicamente falando, sim ou não? Sim. Guerra entre nações?
Sim, haverá isso tudo. Então, se você vê o cenário acontecendo e você não tem um panorama, não tem um olhar bíblico, você começa, às vezes, se afastar de Deus, não compreender o que a Escritura quer dizer, não entender, não discernir. Então, nós precisamos examinar as Escrituras com a vida de Deus dentro de nós. É possível você. Hoje eu estava conversando com o Carlos estava me explicando eu esqueci o nome, acho que é Santo Agostinho, né, Carlos? Cadê ele? É Santo Agostinho? Ele estava falando que Santo Agostinho, antes de se converter, ele era um cara ateu. E ele era um cara ateu que conhecia a Bíblia. E aí, sabe como ele se tornou um ateu? Ele se tornou um ateu assim. Ele conheceu a Bíblia e falou assim: nossa, que livro para criança. Que livro para criança, não tem nada a ver esse livro. E ele foi e se tornou um ateu lendo a Bíblia. Ele deixou de crer em Deus lendo a Bíblia. Olha que coisa interessante. Lendo a Bíblia, ele deixou de crer que Deus existia. Por quê? Porque não é só sobre ler. Não é só sobre examinar. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo, para o Espírito Santo conduzir você na leitura. Então nós precisamos examinar as Escrituras, mas com um coração rendido a Deus. Precisamos examinar as Escrituras com um coração apaixonado por Deus, porque tem coisas que as pessoas questionam na Bíblia, que são as coisas que eu mais sou apaixonado na Bíblia. De verdade. Por quê? Porque há uma diferença em você acreditar em algo, se debruçar naquele algo com confiança, e há uma diferença muito grande em você ter dúvida sobre algo e sempre ficar procurando o erro nas Escrituras. Eu não fico olhando as Escrituras para tentar achar um erro, para falar, acho que Deus errou nisso aqui, não. Eu leio as Escrituras porque eu acredito que as Escrituras é a palavra de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus escrita. Então nós precisamos examinar? Sim, mas nunca com um coração frio. Nunca com dúvida, nunca querendo usar a Bíblia de forma errada, pegar a Bíblia para uma autoproteção, pegar a Bíblia para se esconder atrás de algo. Não, a palavra de Deus diz em Hebreus 4, 11, 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e é possível então ser vivo sem ser eficaz. Qual é a diferença? Ela é viva por si só, irmão. A palavra de Deus é viva. Quando que ela tem eficácia? Quando ela começa a transformar a sua vida. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então você está lendo ela é viva, ela é a palavra de Deus, ela é vida. Só que ela precisa ser eficaz na minha e na sua vida. Quando que ela é eficaz na minha e na sua vida? Quando ela transforma a minha e a sua vida. Então nós não podemos examinar as Escrituras, vou examinar para me tornar um teólogo, vou examinar para eu impressionar com a pregação, vou examinar para eu ter uma palavra para alguém. Não, você vai examinar porque nela fala do nosso Senhor, fala da volta do nosso Senhor, e ela transforma o nosso caráter para esse encontro maravilhoso que nós vamos ter com Ele. Então nós não podemos ser pegos exatamente como os judeus eram, com a Bíblia na mão, mas sem amor no coração, com a Bíblia na mão, Jesus de frente, e matar esse Jesus. Então nós precisamos urgentemente criar um senso de, se eu for ler a palavra, eu vou ler a palavra debruçado em amor. Eu amo o Senhor, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que ela estiver falando eu vou aplicar na minha vida. Amém? O segundo ponto, a gente vai falar de alguns pontos referente à palavra de Deus. O segundo ponto fala assim, a criação como um tipo de manifestação da palavra de Deus. E aí tem alguns versículos aí que nós vamos ler. Primeiro versículo diz assim, os céus proclamam a glória de... e o firmamento anuncia a obra das suas... Um dia declara isso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso algum, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas... sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Então, qual é um tipo de manifestação da palavra de Deus? A criação. A criação é um tipo de manifestação da palavra de Deus. Quando a gente olha para a criação, a gente sabe, irmão, que não tem como isso ter vindo do nada. Isso não é fruto de um Big Bang, entendeu? Isso não é fruto do acaso. Alguém criou. Então, por isso que a Bíblia está dizendo que o sol faz proclamação, a lua traz conhecimento, o dia vai revelando quem Deus é, até os confins da terra. Nós vamos conhecendo os lugares. Quem aqui já viajou de avião? Quem já viajou de avião, irmão? Coisa maravilhosa. Você viajar de avião, você está lá nas alturas, lá, eu viajei 2 vezes.
E aí você fala assim, cara, é impossível, né? É impossível para uma mente que já foi afetada por Jesus não acreditar que a terra fala. A terra fala de quem Deus é. A criação fala de quem Deus é. Tudo que está aí criado está proclamando as coisas. Então, uma das manifestações da palavra de Deus é a criação. Então, quando você vê as coisas criadas, irmãos, se o homem olha aqui para mim, presta atenção. Tudo que o homem cria é a partir de algo que Deus criou. O homem não consegue criar nada de forma independente. Tudo que ele cria, está aqui esse celular, foi criado com matérias que Deus criou. Está aqui esse púlpito, foi criado com matérias que Deus criou. Está aqui a Bíblia, foi criado da árvore, foi tirado ferro, foi tirado de algum lugar. E por aí vai. Tudo que o homem cria foi tirado de uma matéria que Deus criou. Então, se as coisas do homem revelam o homem, as coisas de Deus revelam o quê? Deus. Então, a criação é um tipo de manifestação da palavra de Deus. Você olha para o sol, vê se ele não cumpre o propósito que a Bíblia diz. Ele veio para iluminar o dia. Se olha para a lua, vê se ela não cumpre o propósito. Ela cumpre. Então, esse salmo está dizendo o quê? Os céus proclamam a glória de Deus. Proclamam. Está proclamando. Olha, o que é proclamação? É tipo pregar o evangelho. Os céus estão pregando a glória de Deus. Estão dizendo, Deus é existente. Tem um vídeo de um irmão que tá num programa e ele fala que, eu sempre esqueço como que ele explica, mas ele vai falando assim, que Deus quando cria as coisas, ele coloca o DNA dele na criação. Como Deus é trino, eu acredito que muita gente já viu esse vídeo, aí ele vai explicando, ele vai usando a questão do som, ele usa a questão dos átomos, ele vai usando a questão. Se Deus é Deus Pai, Filho e Espírito, Deus registrou a identidade dele dentro disso. Aí ele vai falando do som, da questão da música, fala da criação, fala dos animais. Por quê? Porque se alguém criou algo, vai deixar o DNA dele naquele algo. Todo carro tem a marca da sua empresa, sim ou não? Sim. Você vai comprar uma roupa, não tem a marca da sua roupa, porque quem cria quer colocar nela a identidade que criou. Então, isso tudo que está criado é uma manifestação da palavra de Deus. E nós precisamos acreditar que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O verso seguinte, eu quero que você ponha ali para mim, põe a partir do 18. O verso seguinte é Romanos 1:20, mas eu quero que você ponha a partir do 18, por favor. Romanos 1, do 18 ao 20. Olha lá, vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam, porque Deus mesmo lhe manifestou. Aí olha o 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, que é a mesma palavra para indesculpáveis. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, o que de Deus se sabe, irmãos, está revelado. Está aí na criação. Então não dá para inventar desculpa. Os homens tentam pegar a verdade de Deus e mudar a verdade de Deus em injustiça. Nesse mesmo texto de Romanos, Paulo escreve assim, que os homens pegaram o Criador e diminuíram o Criador e aumentaram a criatura. Tentaram inverter as coisas. A Bíblia fala que Deus nos entrega às nossas paixões infames. Então olha que coisa interessante. Se Deus pode me dar acesso ao conhecimento, Ele pode também me entregar a minha preguiça. Porque quando a gente olha esse texto de Deus nos entregou as suas paixões e fomes, a gente pega e junta esse texto como se fosse o quê? Apenas para o contexto daquela época. Qual era o contexto ali? O homem que deixava o uso natural do seu corpo e ficava com outro homem, e a mulher que deixava o uso natural do seu corpo e ficava com outra mulher. Eu nasci para gostar de mulher, a mulher nasceu para gostar de homem. Foi para isso que Deus os criou. Sim?
Então ali ele está falando assim, ó, que Deus ia entregar aquelas pessoas aqueles sentimentos. Quem luta contra um sentimento, Deus ajuda a sair dele. Mas quem ama um sentimento, Deus te entrega a ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Deus está dizendo assim, ó, a criação proclama que eu existo. O que de mim se sabe, tá aí. Ó, é só você olhar, irmãos. Salmo, não, depois você põe aí como uma leitura aí, anota aí. Jó, do capítulo 37 ao capítulo 42. Anota aí para você ler depois em casa esses 5 capítulos, esses 6 capítulos. Jó 47, Jó capítulo 47 ao capítulo 42. 37 ao 42, perdão. Jó do 37 ao 42. Capítulo 37, são 6 capítulos, tá? Não é versículo não, 6 capítulos. Lá, Jó está indagando Deus acerca de algumas coisas, está questionando Deus acerca de algumas coisas. E aí Deus aparece e fala para Jó assim, Jó, onde estava tu quando eu coloquei limite nas ondas do mar? Onde você estava quando eu coloquei aquele sol no lugar dele, a lua no lugar dele, as nuvens do céu para derramar água sobre a terra? Onde estava tu quando eu criei todas as coisas? Então nós precisamos olhar, por exemplo, sabe, quando você vê Salmo, você vê muito isso. Você vê muito os salmistas tendo revelação através da criação de Deus. Você vê muito isso. Eles usando expressão montanhas, árvores, mares, desertos, corças, entendeu? Animais, eles usam muito. Por quê? Porque eles olhavam, eles não eram tão distraídos como a gente. Hoje o que rouba os nossos olhares não é mais o que Deus criou, é o que o homem criou. Entendeu? Infelizmente, o que a gente vai andando pela rua, a gente não olha para uma árvore, a gente olha para um prédio. Nossa, que prédio maneiro, eu podia morar nesse apartamento ali, hein? Ia ser chique. A gente está andando pela rua, a gente não olha mais o animal, a gente olha o carro. Nossa, um dia eu quero ter um carro desse. É assim ou não é? Mas aqueles caras não tinham as distrações que nós temos. Eles viviam como? Um contato direto com a natureza. Direto com a natureza. Então eles acordavam, animais, árvores, rios, mares, e por aí vai. Então eles iam tendo revelação de quem Deus era, e eles iam tendo acesso a que Deus tinha criado todas as coisas a partir daquilo. Olha que coisa interessante. Quanto tempo tem que o homem descobriu que a Terra era redonda? Quanto tempo tem que o ser humano descobriu que a Terra era redonda? Agora Isaías, inspirado por Deus, ele diz assim, que Deus está assentado sobre o grande círculo da terra. Irmão, aqueles caras não tinham tecnologia nenhuma. Tinha tecnologia nenhuma. É tanto que um texto que é usado, que as pessoas tentam, né, querer usar para dizer que tem erro na Bíblia, é quando Josué ora e o que para? Está escrito que o que para? O sol, mas o sol já está parado. Mas por que ele fala que o sol parou? Porque ele não sabia que a terra estava em movimento. Então, para ele, o que estava se movimentando era o sol. Vamos lá, mesmo nos dias de hoje, a gente está aqui, às vezes, o que parece não é que a lua está se movimentando, que o sol está se movimentando. Então, olha que coisa interessante. Aquele cara olhou, ele orou, e de repente a terra parou, mas ele não sabia que a terra que estava movimento, porque eles não tinham a tecnologia que se tem hoje. Então a gente precisa voltar a ter contato com a criação. Por quê? Porque, irmãos, a gente não pode ser roubado de glorificar a Deus e de ver Deus da criação por causa daquilo que o homem criou. É isso que Romanos fala. Ele fala assim, pegaram aquilo que o homem criou e colocaram maior do que o Deus que criou todas as coisas. Então tudo que foi criado por Deus revela quem ele é. Tudo que foi criado por Deus revela quem ele é. Vamos lá, olha o que Jesus falou. Eu sou o pão da vida. Olha o que ele falou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o rio vivo. Então, você vê que ele mesmo, Jesus mesmo, se intitula como algumas coisas referente à criação. Então, experimenta um dia. Quem tem devocional em casa? Seu momento com Deus em casa. Tem, glória a Deus. Você que não tem, passe a ter. Experimenta. Faz um devocional no terraço da sua casa, assim, sem contemplar nada, e faz um outro tipo de devocional numa roça, para você ver quando você viajar para algum lugar. É diferente, cara. É diferente, eu estou te falando. É muito diferente. Por quê? Porque a criação, como um tipo de manifestação da palavra de Deus. A criação revela quem Deus é. Você fica admirado
com algumas coisas. Então a gente precisa se atentar para isso, que o que de Deus se sabe se revela na manifestação daquilo que ele criou. Ele criou todas as coisas e essas coisas falam dele. Irmão, tem gente que gosta tanto de um tipo de roupa, que quando você vê na outra pessoa, você lembra dele. É ou não é? Tem gente que gosta tanto de um tipo de coisa. Por exemplo, outro dia o que aconteceu, gente? Tá bom, deixa assim, nego. Olha só, coisa interessante. Outro dia o Rodrigo foi, eu gosto de pássaros. Aí o Rodrigo falou assim, pastor Rodrigo, eu vi um pássaro lá em casa, eu queria trazer para você. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente gosta, as pessoas assemelham a nós. Então, se você entender a criação, você vai perceber quem na criação? Deus. Então, olha para esse irmão e fala assim, a criação revela Deus. Vamos lá, segundo ponto aí, a consciência dos homens. E aqui eu quero que você anote algo aí. Escreva algo aí. Escreva assim, uma grande parte do ateísmo, escreva aí, uma grande parte do ateísmo se dá porque as pessoas tiveram frustrações religiosas. Uma grande parte do ateísmo se dá porque as pessoas tiveram frustrações religiosas. Uma das coisas que revelam a palavra de Deus, a consciência dos homens. Olha aí, vamos ler comigo essa parte aí. A consciência dos homens traz uma revelação da pessoa de Deus. Por isso, ela é uma pista do que Deus fala. Todos os seres humanos têm desejo por justiça e religião. As muitas religiões, apesar de ser um desvio de Deus e a própria idolatria, são provas do anseio do homem por Deus. Isto é uma testificação interior de que eles sabem que Deus existe. Há uma intuição no interior do homem que diz que há algo maior que ele, que há um Deus. Paulo diz que os seres humanos serão julgados de acordo com a sua consciência, que os acusa e defende, ou seja, uma prova que Deus existe. Então, irmãos, dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, anota isso se você quiser, Eclesiastes 3:11. A letra E, a letra C, 3.11, Eclesiastes 3:11. A Bíblia diz assim, que Deus, o próprio Deus, colocou dentro de nós um desejo pela eternidade. E aí você sabia que todas as religiões, praticamente todas as religiões, elas têm uma finalidade de eternidade? Ela tem uma finalidade de eternidade. A ideia é, olha, depois dessa vida tem uma eternidade. Muitas delas com um pensamento errado. A maioria delas com um pensamento errado de eternidade e de uma vida aqui na Terra. Mas esse anseio pela eternidade, quem colocou no homem foi Deus. Esse anseio de que existe um Deus, quem colocou no próprio homem foi Deus. Uma vez eu vi a pastora Tamara falando algo que é uma realidade. Ela falou assim, irmão, até a vontade de orar, quem coloca em nós é Deus. É Deus quem coloca em nós a vontade de orar. E a gente vai dar uma sufocada por causa da preguiça. Mas é Deus quem coloca. Ele que colocou o anseio pela eternidade. Ele que colocou um anseio de que Deus existe, de que Deus é real. As pessoas já têm um senso de justiça. Por exemplo, estamos diante de um povo inteligente. Vamos lá, na época de Abraão, já existiam os 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Mas olha o que Deus fala, quando Deus fala com Abraão e quando Deus fala com Isaac. Ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te abençoar porque você tem andado nos meus estatutos, nas minhas leis, obedecendo às minhas palavras. Ué, mas se não existiam os mandamentos ainda, que estatutos são esses? Que leis são essas? Que palavras são essas? Deus já tinha colocado na consciência e no coração do homem uma maneira correta de viver. Então, a nossa consciência já tem um senso de que Deus é real. Já tem um senso de que Deus existe, de que Deus é criador. Então, a gente precisa pegar... por isso que Paulo fala, anota aí. Vamos ler um texto comigo, põe ali também. 2 Coríntios 4.
2 Coríntios capítulo 4, versículo de número, deixa eu conferir aqui na minha Bíblia. A partir do verso 1. 2 Coríntios 4, a partir do verso 1. Olha que coisa interessante. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Só até aí, tá bom até aí. Então, qual é o cenário? Paulo está dizendo que ele tem um ministério, esse ministério é para trazer a clareza da palavra de Deus, e ele está dizendo que tem um público, os descrentes, que está cego pelo entendimento, pela falta de entendimento. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, porque a palavra de Deus tem o poder de nos libertar? Sim ou não? Então, se Satanás consegue nos roubar da palavra de Deus, é tanto que ele fala o quê? Não adulterando ou falsificando a palavra de Deus, levando a nossa consciência. Então, irmãos, quando Paulo fala em Romanos 12, versículo 1 e 2, que ele fala que o nosso culto é racional, o que ele está falando? Deus não quer que você anule a sua mente da palavra, não. É o contrário, Deus quer que você conecte a sua mente à palavra de Deus. Você vai ver que Deus é coeso, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus não é mentiroso, tudo que ele fala acontece, tudo que ele já falou aconteceu, tudo que ele está falando vai acontecer. Então você vai levando a sua consciência à realidade de que Deus existe. Então nós precisamos entender isso. Paulo usa a expressão de levar cativo a nossa mente à obediência a Cristo. Ele fala assim, levando a minha mente cativa à obediência a Cristo. Então, a nossa consciência busca por um Deus. Que isso? Está amarrado isso aí. A nossa consciência busca um Deus. Então nós precisamos urgente entender que a nossa consciência está buscando conhecer quem é Deus. Amém? O nosso interior está buscando conhecer quem é Deus. E esse Deus vai se revelando a gente. Amém? Terceiro ponto. A palavra de Deus como um decreto. Diminui um pouquinho para mim o volume. Está alto, não está? Ou só para mim? Está para vocês também, não está? Está muito alto. Vai, terceiro ponto aí, página 20. A palavra de Deus como um decreto. Deus dá ordem para que as coisas passem a existir e se organizem. Aí está aí alguns versículos, né, que falam isso. Mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e terra, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Salmo 33, verso 6. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Está aí os textos. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, verso 3. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas e, por Tua vontade, elas existiram e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. E aí embaixo, olha o que está escrito, para a gente pincelar nesse ponto aí. Somos ensinados que o universo foi criado e é sustentado pela palavra de Deus. Mas, obviamente, esta palavra não é a Bíblia.
Por quê? Porque aí não é a palavra escrita. Por exemplo, uma das coisas que a igreja às vezes erra muito, ela pensa que sem a autonomia de Deus, ela pode usar o nome de Deus para decretar uma coisa que Deus não quer que seja decretado. Deus é um soberano rei. Se ele emitir um decreto, não precisa necessariamente nem estar, não quer dizer que é a Bíblia. Olha o texto aí de Hebreus, o terceiro versículo que nós lemos. Aí, o terceiro, isso. O Filho é o resplendor da glória e a expansão exata do seu, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que está sustentando todas as coisas não é a Bíblia. Só para você entender. O que está sustentando todas as coisas não é a Bíblia. Não é a Bíblia, pastor? Não. O que está sustentando todas as coisas é a palavra poderosa de Jesus. Por isso que aqui ele está dizendo, ó, essa palavra aqui não é a Bíblia. Para a gente não confundir as coisas. Ele está explicando aqui embaixo. Não é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas existe a palavra de Deus como um decreto, que é aquilo que Deus falou e passou a existir. E isso é diferente, a gente precisa entender que Deus, ele fala como um rei soberano. Ele fala como alguém que, se ele falar algo, aquilo se torna perpétuo. Ontem na igreja aqui, tanto pela manhã quanto à noite, a gente falou um ponto para a gente entender. A gente fica dando a terra para o diabo, e a terra não é do diabo. Salmo 24, põe ali pra gente, Salmo 24. Acho que é o verso 1, deixa eu conferir aqui. Salmo 24, verso 1. Tá ali já? Então vamos lá, acho que é o 1 e o 2. Ao Senhor pertence o quê? E a sua plenitude, a sua perfeição. O mundo e os que nele habitam. Deixa eu ver o 2. Isso, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Pronto, só até aí, filho. Então, olha que coisa interessante. De quem é a terra? De Deus. De quem todas as pessoas que estão na terra? De Deus. Quem está falando isso é o Miséveles? Quem está falando isso é a palavra de Deus. E por vezes, a gente pega pessoas e fala que é do diabo. A gente pega um canto da terra, aquele canto ali é do diabo. A gente pega os animais, é do diabo. A gente pega a praia, é do diabo. Imagina você dando uma praia para o diabo, para Satanás. Satanás vai olhar e falar assim, obrigado, vou mergulhar nesse mar que você não quer. Irmãos, não existe um lugar na terra, não existe um lugar no cosmos, não existe um lugar no universo que seja do diabo. O diabo não tem lugar. É por isso que Paulo escreve o quê? Não deis lugar ao... Porque ele não tem. Então ele está falando assim, não dê lugar ao diabo, porque ele não tem lugar, ué. É tanto que ele vê o nosso corpo como uma casa. Os demônios veem o nosso corpo como uma casa. Quando ele é expulso, o que ele fica? Vagando por lugares áridos. E depois ele volta para ver se não tem ninguém morando em você. Se Jesus não estiver morando em você, ele repousa e traz 7 piores. Então, nós precisamos tirar da mão do diabo uma coisa que não é do diabo. Uma coisa, irmãos, é o que Adão fez com a queda. Com a queda, Adão deu uma autonomia para Satanás influenciar o homem, para Satanás governar alguns sistemas. Por exemplo, o que a gente pode falar? Que existem alguns lugares da Terra que é governado por um sistema satânico. Por exemplo, quem está governando um prostíbulo, gente? Quem está governando um prostíbulo? Uma boca de fumo. Mas isso é o quê? Temporariamente. Entendeu? Temporariamente. O lugar, por exemplo, só para você entender. Quem caminha comigo aqui há mais tempo, lembra? Todas as vezes a gente vinha do encontro com Deus, a gente descia Brasil ali, a nossa antiga igreja era ali na Capitão Bicalho. A gente descia Brasil no ônibus, domingão, 6 horas da tarde a gente vinha. Quando chegava naquela ponte verde ali, a gente estendia a mão para o Sayonara. Quem lembra disso? A gente falava assim, vai fechar, Sayonara, em nome de Jesus, vai virar igreja. Toda vez a gente fazia isso, estendia a mão, orava. Fechou o Sayonara. Fechou o Sayonara. Por quê? Porque a terra não é do diabo, gente. A terra não é do diabo. Nós precisamos, como igreja, entender a autoridade que o Senhor nos deu. Paulo chegava nos ambientes e mudava os ambientes. Através da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus chegavam no ambiente e, segundo os decretos de Deus, eles emitiam os decretos de Deus. Uma coisa é eu criar o decreto. Uma outra coisa é eu usar o decreto de Deus em favor da igreja. Olha a diferença.
O apóstolo Júnior, toda vez que ele vai para algum lugar, não sei se você já percebeu, ele começa uma oração assim. Ele fala assim: Deus, que o Senhor estabeleça o teu reino aqui. Por quê? Porque há uma vontade de Deus para isso acontecer. Há um decreto de Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, decreto eu não crio. Decreto eu uso se for da vontade de Deus, em nome de Deus, para mostrar que Deus governa sobre todas as coisas. Então, Deus é soberano. A terra é dele, as pessoas é dele. Pastor, mas fulano ali, ele parece estar com o capeta no corpo. Às vezes está com o capeta no corpo. Quem é que já teve com o capeta no corpo, na mente, em um lugar? E isso significou que o seu fim foi morar com o capeta? Uma coisa é estar com o capeta hoje. Uma coisa é estar com o demônio hoje. Uma outra coisa é uma eternidade com o demônio. É diferente. Então, não é porque a pessoa está com o capeta que ela é do capeta. Ela é de Deus, ela pertence a Deus. Jesus morreu e pagou o preço, não foi só para a igreja. Jesus pagou o preço por todos. Jesus morreu por todo, pelo cosmos, pela criação. Então, nós precisamos abrir a nossa mente para isso. O Deus, a palavra de Deus diz que tudo pertence a Ele. Não, fulano é do capeta. Não, fulano está governado aí momentaneamente aí pelo capeta, mas daqui um dia ele vai ser um pastor auxiliar. Que um dia ele vai ser um irmão, vai ser um mantenedor da obra de Deus, vai ser um mega empresário e vai ajudar um monte de missões. Amém? Nós precisamos ser uma igreja que acredita na transformação das pessoas. Você vê que Paulo, quando ele entrega um cara, olha a situação. Da primeira carta a Coríntios, Paulo tem um relato de que um cara está transando com a mãe. Com a mãe? Com a madrasta. Está transando com a madrasta. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios: entrega esse demônio na mão de Satanás, que o corpo dele seja comido por Satanás. E aí, olha a importância de nós lermos as Escrituras e ver a evolução espiritual até mesmo dos apóstolos. Na segunda carta ao Coríntios, quando alguém com certeza leu aquilo ali, chamou Paulo, falou: Paulo do céu, você deu uma exagerada aqui, cara. Você precisa se retratar aqui. Não é desse jeito aqui que você escreveu, não. Você não pode sair entregando as pessoas na mão de Satanás, não, porque as pessoas pertencem a Deus, cara. Deus pode mudar as pessoas, Deus mudou você. E aí, na segunda carta ao Coríntios, o que é que Paulo escreve? Meio que coçando as orelhas. Ele sabe aquele irmão que eu tinha mandado entregar na mão de Satanás? Então, gente, eu mudei aqui. Pega ele, senta com ele com carinho, tenta instruir ele no caminho do Senhor. Porque existe um decreto, irmão. Qual é o decreto? A terra é de Deus. O cosmos é de Deus, as pessoas são de Deus, então nós não vamos dar nada para o diabo, porque o diabo não tem nada. Amém? Dá um amém para todo mundo acordar, fala assim: amém! Bate palma aí. Irmão, já falei, quando você tiver com soninho, o que você faz? Levanta, fica ali em pé, dá um rolê, para você não perder a aula. Amém? Vamos lá, próximo. Homens falando a palavra de Deus. Diz aí: o Senhor estendeu a sua mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 9. Esse texto de Jeremias é muito bom para falar sobre isso, porque ali eu acredito que nós precisávamos ter a consciência de Jeremias e a confiança de Jeremias. Porque o que a gente vê ali? A consciência dele é o quê? Eu sou uma criança, eu não sei falar nada, e o Senhor vem com esse negócio de me chamar de profeta, falar que vai me dar para as nações. Eu já estou falando aqui, eu sou uma criança, e eu não sei falar nada. O que é isso? A consciência de quem nós somos. Ponto. Se você entende quem você é, diante de Deus, nós somos uma criança mesmo. Pode ter 70 anos, 80 anos, diante de Deus, é uma criança que não sabe nada. Então, Jeremias, mesmo ele sendo novo, mas o criança não é literalmente uma criança. Ali ele tinha entre 15 e 17 anos. Um judeu, eu estava conversando com o Vitor exatamente agora, com 12 anos o judeu é considerado homem, ele é colocado numa sabatina e ali ele é apresentado como um homem. Para Deus, a partir de 12 anos você peca, então ali você se torna homem e mulher a partir de 12 anos, você tem consciência das coisas. Então o que acontece? Jeremias está com 15, entre 15 e 17. E aí ele vai falar assim: eu sou uma criança. Isso está dizendo que me santificou, que eu sou escolhido, que isso, que aquilo. Eu sou uma criança. Então qual era a consciência dele? De criança. Mas qual era a confiança dele? De que se Deus colocasse as palavras dele na boca de Jeremias, Jeremias poderia falar. Então nós precisamos entender que Deus usa os homens.
Ele colocou a palavra dele na boca dos homens. Ele mesmo está falando, Jeremias, olha, fica tranquilo. Quando você abrir a sua boca, sou eu quem vou falar através de você. Então Jeremias sabia que era limitado. Quem aqui é limitado? Quem aqui vai morrer limitado? Nós somos limitados, irmãos. Limitados. Limitados. É isso que nós somos. Mas quem aqui confia que Deus pode usar você? Eu confio plenamente. Por isso que a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo. Eu sei que eu sou um ser limitado em muitos aspectos, muitos. Talvez eu não tenha quase perfeição em nada, mas eu também tenho uma plena convicção no meu coração, na qual Deus usa a minha boca para falar com os irmãos. Então eu tenho confiança de que Deus separou a minha vida para Ele falar. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, eu estava falando com meu filho agora, com o Nicolas. Eu falei, filho, eu estava explicando uma situação para ele, né, do colégio, que ele estava sentindo meio assim. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa para o pai. Ou deixa eu explicar uma coisa para o filho, para você. Eu estou passando a mesma situação com você. Aí ele falou assim, como? Eu falei assim, eu estou muito inseguro com a situação na minha vida. Me sentindo incapaz, achando que não vai dar certo, e isso e aquilo outro. Aí ele olhou assim para mim, sério, pai? Eu falei, sério? Aí ele, por quê? Eu falei, porque uma coisa é eu ser isso, filho, uma outra coisa é eu ter que ser isso. E para eu ter que ter isso aqui, eu estou tendo que lutar dentro de mim mesmo. Porque eu estou me sentindo muito incapaz para isso. E aí ele, por que você está fazendo? Eu falei, porque eu tenho confiança em Deus. Entendeu? Sempre se sinta incapaz, mas nunca perca a confiança em Deus. Se sentir incapaz, mostra que você é, irmão, uma pessoa limitada mesmo. Mas fala a verdade, de vez em quando, dessas pessoas limitadas igual nós, saem umas coisas que você fala assim, nossa, uau, até você faz aquele assim, uau, fui eu não pode ter sido, não pode ter sido eu falar um negócio desse, só pode ter sido quem? Deus falando através do homem. Põe a mão na sua boca assim, vamos profeticamente. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia fala que Deus colocou a palavra dele na boca de homens. E homens aqui é no sentido de ser humano, como tem homens aqui, mulheres entendam, homens é seres humanos. Deus vai colocar palavras na minha e na sua boca para nós proferirmos essas palavras sobre essa terra, porque o Deus que nós conhecemos é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele falou através de Jeremias, Ele pode falar através do Mateus, do Gabriel, através da Roberta, através da sua vida. Amém, gente? Amém? Amém? Aí tem outros versos, o Senhor me disse, eles têm razão, levantarei no meio de, eles têm razão, levantarei do meio deles, do meio dos seus irmãos, um profeta como você. Nós falamos um pouco desse texto. Porei as minhas palavras onde? Na sua boca. Ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Se não ouvir, né? Perdão, se alguém não ouvir as palavras. Aí vem, olha, uma junção. O que eu amo? Eu amo em Deus essas paradas. Quando Ele faz a junção do perfeito com o imperfeito e consegue fluir em perfeição no meio do imperfeito. Porque é lindo isso. Deus consegue fluir em perfeição no meio do imperfeito. Uma coisa que a gente não consegue. O que a gente não consegue? A gente não consegue fluir em perfeição no meio do perfeito. A gente está com Deus, Deus é perfeito, sim ou não? Mas a gente continua imperfeito. A gente continua imperfeito, sim ou não? Continuamos, e Ele mesmo declara que nós continuamos imperfeitos, buscando a perfeição. Só que Deus não. Deus é perfeito, se move no meio dos imperfeitos e continua perfeito. E aí embaixo vai explicar um pouquinho disso. Põe ali para mim Romanos 3:4. Já passou da hora? Já? 22? Romanos 3:4. Põe ali para mim. E aí nós vamos ler só esses 3 pontos aí. A letra A, a letra B e a letra C. Depois a gente retorna. Deus é santo. Os seres humanos são. A palavra de Deus é santa. As palavras dos homens não são santas. A palavra de Deus não falha. As palavras dos homens são falhas e mentirosas. De modo nenhum, Paulo está explicando algumas coisas sobre os atributos de Deus, ele fala assim, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Então ali Paulo está dizendo aqui, seja todo homem o quê? Mentiroso. E quem que é verdadeiro? Deus, mas o verdadeiro consegue usar o mentiroso sem perder a sua verdade. Então nós precisamos entender, Deus é santo,
nós somos pecadores. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Aí, na próxima aula, a gente vai voltar nesse ponto e vai ver que Deus consegue fluir perfeitamente, mesmo no meio da nossa imperfeição. Amém? Fica sobre os seus pés aí. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti o nosso intervalo. Que nesse momento de comunhão, de nos alimentarmos também no banheiro, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Eu sei que o Senhor não para de falar a um ouvido que está disposto a te ouvir. Então, nós te agradecemos por essa primeira aula e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza na segunda aula. Em nome de Jesus, amém.